Olá a todos, meu nome é Pamela, eu sou arquiteta urbanista pela UFPB. É, e de um tempo para cá, eu comecei a pesquisar na área da neuroarquitetura, da neurociência e da criatividade. E aí agora vamos começar, né, a apresentação do nosso trabalho, que foi desenvolvido por mim, Danilo e Luiz, que são do departamento de neurociência da UFPB, né? Danilo é doutorando e Luiz é professor da pós-graduação. E aí, seguindo, né, para o nosso trabalho de título que difere de visão, visão, imaginação e criatividade visoespacial. Com relação à neuroanatomia da criatividade, primeiro, né, vamos tratar aqui. é, a criatividade, ela é um processo cognitivo multimodal que funciona a partir da geração de ideias ou produtos novos e úteis, que recruta funções cognitivas de alto nível, como a memória, tanto a semântica quanto a episódica do trabalho e a procedural, a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório, a coordenação motora, o autorreferenciamento, a atenção, a teoria da mente e outros aspectos como a imaginação, a inteligência, o humor, motivação e a personalidade. Com relação a essa parte da neuroanatomia, né, os artistas profissionais ocorre a maior sincronia do hemisfério direito e o treinamento de longo prazo leva esse hemisfério a se tornar dominante na criação artística visoespacial, né? O padrão de ativação durante o processo criativo visoespacial, ele vai recrutar o córtex occipital, que vai ser responsável por grande parte do processamento visual, o lobo parietal direito, que vai ser crítico para imagens mentais, reordenação de estímulos visuais, a rotação mental e a atenção global na expressão do desenho e da pintura, a porção inferior do lobo parietal, que vai estar relacionada à criação mental, e novamente, né, a predominância do hemisfério direito no giro occipital médio, no giro lingual e no giro fusiforme, que vão estar relacionados à detecção de novidades, à construção de novas imagens e ao processamento de imagens mentais. Tudo isso vai estar relacionado nessa geração de ideias ou produtos novos e úteis, que é função do processo criativo. E aí, ela também possui focos de ativação em regiões como o giro frontal médio e o giro inferofrontal direito, e os giros pré-central esquerdo e o tálamo bilateral. E durante o processo da criatividade visoespacial, a gente observa ainda a ativação das redes sensoriomotoras direitas, a partir do giro pré-central da área motora suplementar e parte do giro frontal relacionado ao planejamento motor e comportamentos direcionados a objetivos referentes ao processo criativo, né? E também a gente vai encontrar a ativação de porções direitas da Default Mode Network, né, que seria a rede de modo padrão, ou DMN, que vai estar envolvida com a construção de simulações mentais com base em experiências passadas, né, que vão dar subsídio a essas simulações, como lembrar, imaginar o futuro ou perspectivas alternativas para o presente. E esta ativação ela se dá sobretudo a partir do giro parahipocampal, do giro temporal médio, e são importantes para a geração de ideias novas e facilitam a recombinação entre memórias episódicas e semânticas, né? A partir do giro temporal inferior e do córtex frontal medial. Quando o criativo está em ação, quando ele está criando, né, a grande rede ativada não é mais o Default Mode Network, né, não é mais a rede de modo padrão, mas sim a rede de controle cognitivo, CCN, e a relação entre a rede de controle cognitivo e a criatividade, ela vai incluir principalmente o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior dorsal. Vindo agora para a imaginação, né? Ela tem sido definida como a formação de novas ideias, imagens ou conceitos com o olho da mente. Então, esse vai ser o principal ponto da imaginação, né? Ela vai ser criada a partir dos olhos da mente. E ela possui características que podem ser estudadas, como a originalidade, a capacidade transformadora, a capacidade sinestésica de movimentos, a frequência, a valência emocional dirigida a objetos ou flutuantes e a demanda de existência de autoconsciência e abstração para que haja essas elaborações originais.
E a neurociência da imaginação, ela vai estar dividida em quatro tipos de estudo, que pode ser, em primeiro lugar, os estudos dos mecanismos que desencadeiam a produção de imagens mentais, como gerar e manipular essas imagens mentais, os mecanismos que deixam as imagens mentais vívidas, os mecanismos que sobrepõem as imagens mentais visuais e a percepção visual. E os estudos, né, levantados, né, eles sugerem que o processo criativo, ele requer imaginação. E ele envolve a elaboração de imagens mentais complexas. O quadro clínico é onde é constatado não conseguir evocar imagens mentais, é chamado de afantasia. Por outro lado, a vivacidade das imagens mentais, né, quanto mais vívida ela é, ela está relacionada com a atividade do córtex visual inicial. E aí, as imagens mentais, elas podem ser tanto espontâneas quanto voluntárias. E o mecanismo para explicar o surgimento dessas imagens mentais voluntárias é chamado de hierarquia visual reversa. E ele vai ser tratado da sequência lobo frontal, lobo temporal medial, seguindo para regiões do córtex visual primário e lobo parietal da seguinte forma. A gente vai ter o lobo frontal relacionado com a formação, a manipulação, a organização da imagem, além da coordenação de áreas espaciais e sensoriais. O lobo temporal, que vai estar relacionado com a recuperação de memórias e tem se relatado em indivíduos com lesões no hipocampo, né? A falta de riqueza e coerência espacial na produção das imagens mentais. Os lobos parietal e occipital, eles vão contribuir para as representações espaciais e sensoriais do conteúdo imagético, né? E essas imagens mentais, a grande diferença delas da percepção visual vai ser que elas não surgem em função de estímulos externos, como ocorre, né, como eu acabei de falar, na percepção visual, mas de mecanismos internos em nossa mente, sendo estas criadas a partir da capacidade de visualizar as imagens com base na nossa imaginação, né, com base nos nossos olhos da mente. E quanto maior a atividade em áreas de alto nível de processamento, né, maior sobreposição de imagens mentais e percepção visual. A imaginação voluntária, ela possui o fluxo de neurônios de cima para baixo. Já a percepção é o inverso, né? Ela parte do estímulo externo, vai vir para a retina e depois que vai passando para áreas de processamento mais sofisticado. Com relação, né, às VMI, que seriam as imagens mentais visuais, a imaginação e a criatividade, a gente pode observar que as VMIs, elas vão ocorrer com a ativação de áreas visuais primárias, envolvidas com a sua representação sensorial e espacial, de forma a construir uma importante ferramenta para a imaginação, simulação do futuro e reconstrução do passado. Então, um grande ponto-chave da distinção entre imaginação e criatividade vai ser justamente isso, que por um lado, a imaginação ela pode ser entendida como um conceito que extrapola os limites da criatividade, né? Ou seja, ela é um componente essencial à elaboração de cenários imaginados e planejamentos cotidianos que, em muitos casos, dispensam os ensaios criativos. Então, a imaginação, ela estaria além do processo criativo, né? Porém, por outro lado, a imaginação também pode ser vista de uma forma mais relacionada à criatividade, né, onde se estabelece para a imaginação a compreensão desta como a capacidade de elaborar imagens mentais a partir de combinação e modificação de percepções anteriores. Ou seja, não se cria, se transforma, né? E, portanto, é um recurso intrínseco ao processo criativo. Então, um ponto-chave para entender essa distinção entre imaginação e criatividade seria entender até que ponto um é produto da outra e qual é produto de qual, né? Quem está relacionado e quem extrapola esses limites. Com relação à neuroanatomia dessas imagens mentais, né? A gente vai ter que a rede modo padrão, né? Que a gente falou agora há pouco, que está relacionada com a criatividade, ela também pode ser fortemente relacionada com a imaginação. Já que ela está envolvida com a fantasia, com o devaneio e com a atenção aos próprios sentimentos. A rede modo padrão, né, DMN, está envolvida com a construção e manipulação consciente das imagens mentais, utilizando áreas como o córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex parietal posterior, o pré-cúbito posterior e o córtex occipital.
As simulações episódicas que resultam nas imagens mentais visuais, elas surgem a partir da ativação do lobo temporal medial, que recombina experiências passadas. Os estudos apontam, né, que a união entre esse lobo temporal medial com o cingulado posterior e a rede frontoparietal, que integram a rede responsável pela atenção, né, ela pode explicar o aspecto vívido das imagens mentais visuais, né, como a gente já falou anteriormente, que essas redes de processamento mais sofisticadas estariam atreladas a essa vivacidade das imagens mentais, né? E o aumento da ativação do sítio FG4 do giro fusiforme esquerdo, né? Ele que integra a via visual ventral, ela recebe informações semânticas do lobo temporal esquerdo, que também é ativo durante as imagens mentais visuais, ou VMI. E essa rede frontoparietal, que a gente acabou de colocar como um dos pontos-chave para a vivacidade das imagens mentais, ela também parece ser importante para as imagens mentais motoras, né, o MI, em que se imagina a execução dos movimentos corporais, funcionando, portanto, como uma simulação da ação, e também para a execução motora, que seria ME. E aqui a gente coloca, né, algumas áreas que estão implicadas nesse processo, né, para quem quiser visualizar isso melhor. E aí, com relação ao sistema de neurônios espelho, que também é outro ponto crítico para essa distinção entre criatividade visoespacial e a imaginação, né? A gente vai observar que os neurônios espelho, né, o sistema de neurônios espelho, ou MNS, eles são ativos e eles viabilizam a reprodução tanto de observações de ações, quanto de percepções auditivas, visuais e até emocionais. Imaginário, e imaginação são construídos em primeira instância a partir de imagens que recebemos do mundo. E o MNS, né, o sistema neurônio espelho, ele pode fornecer também um substrato necessário às imagens mentais visuais. E é o que conhecemos como fala interior a partir da elaboração de imagens mentais auditivas. As áreas cerebrais implicadas, né, nas imagens mentais motoras, ou MI, elas são constantemente relacionadas ao sistema de neurônios espelho, o MNS, né? E os estudos apontam que os neurônios espelho, sobretudo nessas áreas colocadas aqui, né, elas podem construir a base da sobreposição entre observação e execução do movimento motor. Então, o neurônio espelho, ele vai estar nessa intermediação entre a observação, né, a imagem mental motora, e a simulação e, posteriormente, a execução motora, que seria ME. E o mapeamento das ações observadas, né, a partir desses neurônios espelho, e sua consequente relação com o MNS, ela vai fornecer os subsídios à simulação imaginativa da ação. Então, eu vou ter esse mapeamento da ação a partir de neurônios espelho, vou gerar essa simulação da ação e, por fim, vou gerar o comando motor, né, que seria o ME. Isso daí é o que vai viabilizar a correspondência entre a observação e a execução. E a partir dessa observação, as MI, que seriam as imagens mentais motoras, muitas vezes surgem em conjunto com as imagens mentais visuais. Isso justamente por conta desse processo dessa observação. Então, a gente tem que os neurônios espelho, eles se ativam tanto na observação quanto na ação. E, portanto, eles demandam a inibição da excitabilidade cortical motora durante as imagens mentais motoras, né? E consequente, é, inibição do movimento, né? Isso justamente porque eu não vou executar o movimento enquanto eu estou simulando esse movimento. E após essa simulação imaginada, que elabora um ensaio mental dessa ação, o movimento motor pode então ser replicado a partir de pistas visuais e pistas proprioceptivas do nosso próprio corpo, né? Ao observar essa ação e simular ele em nós mesmos. E aí, com relação à abstração, à autoconsciência e o sistema de neurônios motores, a gente tem que a possibilidade de conexões entre áreas sensoriais distintas. Por sua vez, ela pode ser explicada a partir da teoria da abstração multimodal, em que o remapeamento de neurônios espelho, né, a gente falou agora sobre o mapeamento, agora a gente tem o remapeamento, que vai gerar essa abstração. Então, a gente vai
ter o remapeamento dos neurônios espelho, que vai dar origem a ideias mais abstratas, como quando um gesto se torna capaz de ilustrar um som, por exemplo. Neste caso, a entrada sensorial é observada, simulada mentalmente, abstraída e, por fim, a gente tem essa resposta em um sentido diferente do estimulado originalmente. E aí, essa autoconsciência e essa abstração que são intrínsecas ao processo criativo, né, como a gente já colocou lá no primeiro slide, né, tratando da criatividade, elas podem se relacionar com o sistema de neurônios motor, justamente por conta disso que a gente acabou de citar. Isto é, a partir da observação do outro, a simulação imaginativa se torna possível, podendo gerar insights sobre o estado interno e o externo do outro. E desse modo, a corporificação, ou seja, quando eu observo esse movimento e traduzo ele corporalmente em mim, né, de comportamentos observados, implicam que a compreensão do outro leva à compreensão do eu. E este processamento autoconsciente, por sua vez, tem bases neurobiológicas relacionadas à atividade da rede de modo padrão, né, da DMN. E com relação às regiões pré-frontais, encontramos semelhanças entre imaginação, criatividade e sistema de neurônios motor, neurônios espelho, desculpa. Particularmente no giro frontal. E aí, seguindo um pouco adiante, a gente parte para o conceito de devaneio, né, que é entendido como o pensamento não relacionado à tarefa. Mais ou menos autogerado, mas que é seguido por um estado deliberado em que os pensamentos são avaliados. Então, desse modo, né, o devaneio ele se aproxima da criatividade, já que ambos se enquadram em um modelo de processamento duplo, de autogeração, seguido por um refinamento avaliativo em direção à originalidade e à novidade. E a região cerebral responsável pela autogeração é justamente o lobo temporal medial e suas conexões com a rede de modo padrão, né? E lesões nesse lobo, elas dificultam tanto a imaginação quanto a criatividade, indicando mais uma semelhança entre esses dois processos, né? E além dessa rede de modo padrão, outras duas redes têm sido teoricamente relacionadas à imaginação. Seria a rede de controle cognitivo CCN e a rede que está relacionada, né, à execução de uma tarefa direcionada a um objetivo e a rede de saliência, que está associada ao processo observacional. E essas duas redes já foram bastante relacionadas, né, até como a gente já citou anteriormente também, à criatividade visoespacial. Então, as conclusões que a gente tira dessa revisão, né, de literatura é que existem semelhanças e diferenças entre a criatividade visoespacial, a imaginação e a visão. A criatividade visoespacial, ela possui dominância no hemisfério direito, né? Enquanto que na imaginação esse tipo de lateralização não foi relatado. As imagens mentais, elas surgem sem a presença de estímulos externos, e a visão, ela requer estímulos sensoriais provindos da retina, né? Vindo estímulos externos para poder seguir para processamentos cada vez mais sofisticados. Já a criatividade visual e a imaginação, elas utilizam áreas visuais primárias e utilizam também a rede de modo padrão. E subsidiam seu processamento em grande parte no sistema de neurônios espelho, né, MNS, a partir da observação do mundo que fornece as bases para autorreferenciamento e abstração. Mais estudos, eles vão ser necessários para determinar a relação hipotetizada entre a rede de controle cognitivo e a rede de saliência e a imaginação. Rede estas que já possuem suas relações bem estabelecidas com a criatividade visoespacial, como a gente já colocou agora há pouco. Outro ponto crítico, a distinção das bases neurobiológicas entre a criatividade visoespacial e a imaginação é a compreensão sobre o papel do lobo frontal em ambos os processos. Isto porque a criatividade, ela utiliza os lobos frontais para uma série de funções, né? Como a gente colocou lá no início da apresentação. Para flexibilidade cognitiva, para coordenação motora, para o autorreferenciamento, para inteligência, para o humor, para motivação, controle inibitório e personalidade. Vários aspectos, né? Por outro lado, as evidências atuais da imaginação, elas sugerem a implicação do lobo frontal apenas para a ideação e para o controle inibitório, né? Como a gente colocou, por exemplo, na questão motora. Assim, a gente pode concluir que criatividade visoespacial e imaginação usam fortemente áreas visuais e são funções interrelacionadas. O que não está claro é se a imaginação é uma função primária da criatividade ou extrapola seus domínios. Então, esse é o ponto-chave aqui, né?
E aqui a gente tem as nossas referências para quem quiser consultar. E é isso, obrigada.